Vocês já imaginaram o que os heróis do Tetra aí de 94 pensam sobre a seleção brasileira, rapaziada, de 2026? Vamos tá vendo aqui o Romário, os zagueiros, o Jorginho, o Branco também, que foram campeões em 94 aí, comentando sobre os craques de hoje, velho. Sobre as táticas, sobre quem que pode ir pra Copa de 2026 ou não. Será que eles aprovariam a seleção atual? Então bora acompanhar o vídeo aí e ver, rapaziada. Se liga no vídeo aí. Nos Estados Unidos. Qual é a expectativa, Dunga? O que você acha da nossa seleção hoje? Hoje a gente está em muita dificuldade, né? Muita dificuldade. Jogador, qualidade, a gente tem. Né? Eu me perguntaram outro dia se era diferente ou não. A seleção sempre houve crítica. 58, 62, 70, 82, 86, 94, 98. A diferença é que se nós vamos dar razão para as críticas ou não. E a gente, para não dar razão, tem que entrar dentro do campo e jogar. Não adianta ficar reclamando que tem crítica, que está sofrendo. Isso vai ter sempre. É nós que temos lá e olha, qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso foco? Cara, nós vamos. O que a gente fazia? Vamos resolver o nosso problema aqui dentro, tá? Lá fora não vai resolver o nosso problema. Nós é que vamos resolver. Então acho que essa seleção tá justamente É. neles virar o chip. Meu, não adianta ficar reclamando que tá levando porrada. Vamos lá, vamos jogar. Ê, que beleza. Começando o vídeo com o anúnciozinho, né, velho? Ô Branco, essa chegada do Ancelotti, tu vê assim como uma coisa muito positiva para o nosso futebol? Eu vejo, eu concordo com o Dunga. Por exemplo, nós, 94, a gente saiu extremamente desacreditado aqui. Foi a primeira derrota em eliminatória na Bolívia, lembra? 2-0. 2002 também, da mesma forma. E todas as duas bateram campeãs, né? Não. Além das outras lá, que eu não lembro muito, que a gente... Enfim, 70 eu tinha 6 anos de idade. Mas eu acho que a chegada dele, do Ancelotti, vai ser... Já foi positiva, né? Porque já mudou o astral, mas ele é grande, no sentido positivo da coisa, porque o cara é campeão de tudo, né? Ganhador. Agora, mas quem joga é jogador. É isso aí. Os garotos lá têm que se imbuírem como a gente teve a determinação e o sonho. O Romário, o sonho quebra a realidade. Nós tivemos um sonho de ser campeão do mundo, não foi? A nossa realidade era difícil, como é hoje. Só depende deles. Como dependeu da gente, foi atrás, se fechou, né, Duma? As críticas sempre vão existir para a seleção. Qualquer convocação não é unânime, não. Enfim, agora, o técnico é enorme e o nosso time tem que ter a mentalidade que nem a dele, vencedora. Acho que o Brasil tem tudo individualmente. Tem grandes jogadores e é se fecharem e ir para esse Mundial Jorginho, forte. tu vê essa seleção, a mentalidade dessa geração, uma mentalidade positiva para ser campeão do mundo? Eu creio que tem, Baixo, bons jogadores com uma mentalidade forte e outros já têm um pouco mais de dificuldade. Eu sempre me coloquei assim, sempre contra uma chegada de um treinador estrangeiro. Como treinador Ixi. brasileiro, eu sei que o pessoal fala, mas vocês gostariam de ser treinador de outra seleção? Claro, eu gostaria. Rapaziada, eu não sei porque que os treinadores e as pessoas ficam batendo sempre nessa mesma tecla aqui. Ah, não sei o que que tem, não precisa de técnico estrangeiro. Se você for parar pra pensar, a realidade do futebol antigamente e a realidade do futebol nos dias de hoje é muito diferente. Antigamente, os craques brasileiros ficavam todos no Brasil. E em 94, eu não lembro se o Romário tava pra fora, até porque eu nem era nascido, mas eu sei que ele jogou muito e uma boa fase dele, do Bebeto, desses caras, foram nos times brasileiros. E a maioria dos craques brasileiros estavam no Brasil, jogavam no Brasil. Hoje em dia, os jogadores jogam muito no time de fora e estão acostumados a estratégias táticas e treinamentos de fora. Então, pra mim, eu não tenho esse pensamento de que é ruim um Ancelotti na seleção, sabe? Eu tenho um pensamento que vira a chave, se atualiza, tenta melhorar. E tem que tentar, né, velho? Vai continuar insistindo em técnico brasileiro que não dá resultado, cara. Nós insistimos aí 8 anos no Tite.
O que ele conseguiu foi classificar o Brasil bem na eliminatória. Chegou na Copa do Mundo, passamos 2 vexames, perdemos contra a Croácia num final de jogo bizarro. E perdemos também contra a Bélgica, né, velho? Que o Brasil até podia ter empatado no segundo tempo, mas não conseguiu. Enfim, bora pro vídeo aí. Mas para uma seleção brasileira, seleção italiana, brasileira, alemã, argentina, nunca teve, ou pelo menos numa Copa do Mundo, nunca teve um estrangeiro. Então, assim, eu acho que nós temos ali jogadores preparados, outros nem tanto assim. E talvez por isso que eu acho que o Ancelotti trouxe o Casimiro de volta. Porque é uma peça, a gente está vendo aqui com o nosso capitão, era o capitão, um cara que tem uma liderança, e talvez essa presença dele talvez trouxe também essa tranquilidade para esses 2 jogos que nós vimos aí. Então, assim, a nossa geração é uma geração muito diferente. Hoje eles têm muita informação. Vocês lembram, claro, que na Copa do Mundo nós não tivemos nenhuma imagem vindo do Brasil. A gente não tinha nada, porque não existia internet. Então a gente proibiu, inclusive, nem jornal, não entrava revista e não entrava nenhuma filmagem. Isso tudo facilitou. Esses caras são bombardeados por, assim, os seguidores. Os caras têm mais de 2, 3 milhões de seguidores na internet. E às vezes eles estão preocupados com aquilo que está sendo falado ali. Isso é realmente Então, muito diferente, velho. é o que foi falado. Se eles se prepararem mentalmente, bons jogadores nós temos. Não temos craques como tínhamos no passado. Antigamente a gente podia contar com você e com o Bebeto. Hoje a gente não conta com jogadores desse nível numa seleção brasileira. Mas temos bons jogadores. Sim, eu acho ainda que a gente ainda não definiu o atacante, falando em termos práticos, táticos e técnicos. Eu acho que o atacante está faltando, para mim, é o meu ver, tá? Eu acho que o Pedro ainda é o melhor atacante que nós temos, Eu apesar de também. não ter ido bem Eu também acho. na Itália, mas está muito bem, é o centroavante que nós temos, e falta. Rapaziada, sendo sincero com vocês, vocês acham o Pedro aí um atacante que tá numa boa fase, velho? É. Apesar do Pedro ser bom e tá jogando um dos maiores clubes do Brasil, que é o Flamengo, né, velho? Teve aquela treta dele no Flamengo também, de não se dedicar e tal, mas parece que foi resolvido. Eu já acho que deveria dar uma oportunidade pra renovar o ataque, entendeu? Um cara que. Eu sou fã, na realidade, eu sou fã do João Pedro, velho. E o que ele mostrou aí no Mundial de Clubes pra mim mostra que é uma pessoa de muita personalidade, porque o cara tava de férias, foi contratado pelo Chelsea, nem treinou e entrou em 2 jogos e decidiu o campeonato pro Chelsea, entendeu, velho? E fez uma temporada muito boa pelo time anterior dele na Premier League, agora tá no Chelsea, né? Bora ver como é que vai ser o desempenho dele, mas eu daria uma chance aí pro João Pedro, velho. O Pop. Rapaziada, eu também daria oportunidade pro Endre, velho, que ele tem muita margem de crescimento, velho. Eu vejo ele um atacante com muita habilidade, com chute forte, veloz. Eu gosto dele também, velho. Pra mim, eu acho que o Endrick e o João Pedro estaria no momento na frente do Pedro aí, velho. Não sei. E com vocês, comentem aí embaixo o que vocês acham, velho. O meia que nós tínhamos clássico, que a gente não teve a oportunidade de ter tão bem na Copa do Mundo em 94, que foi o Raí, que acabou dando vaga para o Mazinho, mas que completou muito bem, porque no momento que eu subi o Mazinho entrava, eu vinha por dentro, então facilitou tudo esse rodízio entre nós. Eu acho que no momento que a gente definir jogadores de qualidade para essas 2 posições, eu tenho certeza que vai melhorar bastante. Inclusive também lembrando aqui, eu não posso esquecer da minha posição. Os laterais não pode. Nós fizemos um jogo contra o Equador, meus laterais não deram um cruzamento. E principalmente aproveitando a oportunidade que está tendo hoje, seja Rafinha, Vinícius Júnior, que são jogadores com perna trocada, que eles vão buscar muito para dentro. Pelo amor de Deus, seja Wanderson, seja Wesley, do outro lado, Alexandre, quem estiver jogando, tem que ultrapassar, tem que se apresentar para poder jogar. Rocha, essa seleção sem o Neymar é muito diferente? Mas ele também tem que bater no peito e dizer, eu quero. Depende mais dele do que da seleção. Ele querendo, ele vai, Romário. Tenho certeza, todos eles levariam ele. Eu quero. Eu dei uma declaração. Se eu sou o Neymar, eu chamo todos os jogadores, aquilo que a gente fazia. Como você chegou e disse, eu vou definir, pode deixar comigo. Você deu uma declaração antes da Copa de 94, que você fala assim,
Ninguém vai ter esse peito, e eu não quero que ninguém tenha. Você simplesmente falou, se o Brasil perder a culpa é minha. Vamos dizer, esse tipo de jogador não vai ter mais. Muito difícil. A gente vai ficar buscando, contando história, entendeu? Mas você sabia do grupo que tinha do seu lado também. Você tinha confiança do que se tinha nas tuas mãos. Né? Hoje, eu concordo com todos Que negócio mais falaram, doido, eu né, acho que a velho? seleção O cara dá uma brasileira é boa. declaração dessa. Tem bons jogadores, a gente precisa ter uma autoconfiança desse jogador de dizer. Porque eu não entendo, se tu botar 10 maiores atacantes do mundo, o Rafinha vai estar, o Vini Júnior vai estar, o Rodrigo vai estar. E o Rodrigo deu uma declaração que para mim foi importante. Ele fala simplesmente assim: a gente tem que transformar as vitórias e os títulos nos clubes dentro da seleção. E não está tendo, Romário. Se tu pegar os outros 4 jogos, esses 2 que jogaram, Cancelói, se tu pegar para trás, quem é o jogador que seria titular da seleção absoluta? Nenhum que bater no peito, não. Um atacante, eu meti 5 gols, 6 gols. Todos eram dúvidas. Então eu acho que a nossa seleção ela é boa, ela tem bons jogadores, tem jogadores com muita qualidade, mas precisa ter eles. Quer que eu diga um negócio? O Parreira foi fundamental pela experiência e o Zagallo. Mas você sabe, 10 jogadores daquela seleção estavam em 90. Os 5 estavam em 90. Vou entrar nesse assunto. E te digo mais, A gente era foda. A gente não alisava não, meu irmão. A gente podia perder a Copa, mas a gente foi determinado para ganhar. Isso é mentira, eu vou ganhar a Copa. Mentira, é jogo a jogo. Me lembro que Zagallo falava, falta 1, faltam 6, né? Faltam 7, faltam 6. A gente ia pensando jogo a jogo, a gente não pensava na final. Como é que eu vou a final se eu não ganhar ainda isso? Então a gente ia jogo a jogo. Ricardo, você lembra que nós fazíamos reuniões todo jogo. 4 horas antes, não sei se vocês lembram desse detalhe, a gente tinha uma reunião para poder ver, Romário tem alguma coisa contra o Bebeto? Bebeto tem alguma coisa contra o Romário? Jorginho. Tem algum problema, Jorginho tem algo contra o Dunga? A gente entrava em campo, rapaziada, com um Leve, objetivo só, Mas leve, com um mas tem objetivo... uma questão assim importante, questão tática. O Dunga foi o técnico da seleção. O Dunga não ganhou o Mundial por pouco, né? Verdade. Como técnico. Como o Scaloni ganhou. O Scaloni nunca tinha treinado ninguém, treinou a seleção, foi campeão do mundo. E a Argentina começou perdendo para a Arábia, lembra? Os caras se fecharam e ganharam o Mundial. Nós treinávamos na Granja e apelidava o treino do Parreira de chático, né? Que é o treino tático, era tão chato que ele repetia. Basicamente um 10-0. Que era nós 4, Dunga, Mauro Silva, lembra? Ou seja, estatística, todo time que leva menos gol em Copa normalmente bate campeão no mundo. Nós tomamos 3 gols, fizemos 11. E tomou um quando podia O tomar. Brasil de hoje, da eliminatória, quando o Ancelotti treinou os 2 jogos, nós tomamos 16 gols na eliminatória. É muito gol. Ou seja, o que ele fez? Ele começou a arrumar de trás para frente. Ele não tomou gol em 2 jogos, fez um e classificou. Mas Brancão, Agora a vida é nova. até bom a gente falar isso. E aí eu vou no que a gente vem falando. Você tinha 2 caras que chamam Romário e Bebeto, tá? Esses jogadores a gente não tem. Hoje, a gente não tem. Esse nível de jogador... Mas a gente teve a humildade, Ricardo, de jogar para ele. É isso e pra aí. Bebeto. É isso aí. Porque os caras estavam... Você vê... O negócio dentro... O próprio Dunga falava, não, vamos correr. Não. Bebeto e Romário, às vezes, Parreira, não, trazer um pouquinho. O Dunga falava, não, trazer nada nenhum, não, deixa ele lá. Nós temos que correr pros caras. Aí eu entrava e disse, para provocar ele, sim, mas e aí? Aí ele falava, não, eu resolvo. É isso que eu tô te falando. Vocês entendeu? acham que aquela nossa derrota de 90, porque nós 5 estávamos, ela foi importante para a nossa conquista de 94, capitão? Total. Sim, vocês vão lembrar um jogo nosso em Paris, que estava Ayrton Senna, que depois do jogo nós sentamos na frente do elevador, um papelzinho, uma caneta, qual foram os nossos erros em 90? Foram esses. Anotamos todos os nossos erros em 90, olha, daqui para frente isso aqui não vai se repetir. Né? Em cima do que a gente está falando aqui, o futebol dizem que mudou. Para mim não mudou. A velocidade, termo tático, marcação, mas é uma coisa fundamental. Eu vi aqui vários de vocês falar, nós temos atacante. Nós precisamos de matador. Porque o atacante é aquele que faz gol de vez em quando. E o matador é aquele que cada 2 jogos faz um, no mínimo. Ou se não faz todos os jogos. Então nós estamos precisando na seleção brasileira um cara assim, que eu me lembro muito da Itália, Branco, que assim, como o italiano começa a montar um time? Eu preciso de 2 caras na frente, que cada um faça um 10 gols, que esses 10 gols significam 30 pontos, 60 pontos. Então o Brasil está precisando de um cara que faça gol. Salva a temporada. Porque nós jogamos para o atacante.
E esse atacante tem que matar. Agora, se nós jogamos pros atacantes, ele vai fazer gol de vez em quando. Nós precisamos jogar pros matadores, pros caras que é goleador. Tu também acha que o Pedro é um cara que pode resolver esse problema nosso? Informa. Em forma, eu acho que sim. É uma característica diferente. Área, né? Talvez agora, nesse primeiro momento, o Ancelotti não convocou ele, porque ele não foi bem na Europa. E os jogadores que o Ancelotti trouxe foram todos jogadores que foram bem na Europa 4 anos atrás. Nós já estamos 4 anos na frente. Para esses primeiros 2 jogos, ele pegou um time que ele pudesse ter confiança, estrutura, e daqui para frente ele acha que ele vai conseguir observar mais. E como a gente não tem esses jogadores que entram na área muito, eu acho que um jogador como o Pedro é importante. Porque o Pedro, a gente tem que analisar que vendo, parece lento, mas ele não é lento. É um cara que se posiciona bem, Muito bem. sabe onde é que a bola vai chegar. Sabe fazer gol. Não é o cara que dá um chute de olhos fechados. Ele consegue fazer um pivô muito bem, né? Os nossos centroavantes Os quase não estão fazendo laterais pivô. também, que apoiem mais, que chegue mais, que é um jogador de área. Essa classificação do Brasil, ela veio fazendo uma comparação com a nossa, bem antes, né? A gente acabou sendo No último. classificado para a Copa do Mundo no último jogo. Vocês entendem, assim, no meu modo de dizer, isso é bom, porque esses últimos 2 jogos o Brasil vai jogar mais tranquilo, mas você acha que essa galera atual hoje do Brasil, eles têm realmente essa responsabilidade, eles têm esse pensamento da importância da classificação para uma Copa do Mundo? Porque assim, eu não vi, por parte deles, uma comemoração tão entusiasmada como a gente fez. O que vocês acham em relação a isso? Assim, os caras têm essa noção, assim, ou seja, quando eles botam a camisa do Brasil, nesse caso específico, a gente foi classificado para a Copa do Mundo. Vocês vêem nesses moleques, nessa geração, essa vontade mesmo de jogar a Copa, de disputar a Copa, de ser campeão do mundo? Eu até acho que eles têm. Eu acho que o maior problema deles, pra gente, é o seguinte, é a idade de quê? Ô Mário, eu saí daqui com 29 anos, 26 anos, a primeira viagem minha para a Europa. Zico saiu com 20. Quando você saiu a primeira viagem, 22. a gente saiu aqui com brasileiro nas costas, com Libertadores nas costas, com Campeonato Brasileiro. A gente saiu muito mais maduro. Quem foi daqui que saiu e voltou? Todos nós fomos e ficamos. A maioria vai e não vem. Esse vice-júnior ficou 3 anos. Eles falam que não, perde. Eles têm vontade, eles têm tudo que a gente tinha. Mas ele perde a essência que a gente tinha de Hoje estar tá no mais Brasil. precoce, né? É, muito mais precoce. Então, eles sentem sim. A ideia, aqui pra nós, acaba o jogo, o cara ganhou, perdeu, pega o avião dele e vão embora. A gente ficava aqui levando sarrafo, porrada, o couro comendo. Então, a dor era muito maior. Não estou falando que eles não têm dor como a gente. Eles têm. Eles são bons jogadores, eles querem estar na seleção, mas precisa de algo mais. E eu vou te falar o que é que precisa de algo mais, porque é um desabafo meu. Eu vejo muita gente, só fala em família, amor, carinho. A gente abdicou de tudo isso, porra. Em certo momento a gente falou, não tem família. Não entra ninguém. Não entra ninguém. Como é que tu vai... Eu pergunto a vocês... Outra palavra que eu acho chata, chama o sacrifício. Sacrifício é sacrifício. 30, 40 dias. Que 30, 40. fazer isso? Aí eu pergunto... Quem ficamos não 2 gostaria de bater campeão do mundo? E ficamos 2 meses, Qualquer país do mundo aí. como o Jorginho falou... Só eu- tem 8 campeões do mundo, né? Quanto? Países, né? 8, né? Se não me falha a memória. É. E eu brinco sempre, o mundo Quantas tem gerações 8 aí? bilhões. Não. O mundo tem Por 8 ex- bilhões por de exemplo, habitantes. Tem uma O discussão campeão do muito mundo grande tem 500, o branco. dentro do Brasil. A geração 8-2, também acho que foram espetaculares individualmente, que não ganhou Copa América nem Mundial. Não. Mas merecia ter ganho. Mas quanto é que essa geração pagaria para ganhar um Mundial e ficar marcado Na opinião de vocês, quem que deve ser o 9 da seleção brasileira aí, rapaziada? Conta pra gente aí nos comentários. Comenta aí embaixo quem que vocês acham que deve ser o novo 9 da seleção aí. Dando minha opinião aqui já de cara, aqui eu já discordo um pouco dos caras aí do Tetra que ganharam a Copa do Mundo de 94 aí. A minha opinião é um pouco controversa, porque creio eu que o Pedro é um atacante muito bom, sim, de muita qualidade, mas rolou a treta dele recentemente aí com o Carlo Ancelotti com o Carlo Ancelotti, não, perdão, com o Felipe Luiz. Acabamos vendo essa treta aí, que ele não estava se dedicando muito bem nos treinos aí, e tem essa questão também de que ele não marca tanto os defensores, e hoje o futebol é uma coisa muito diferente.
é uma coisa muito tático. Eu gosto muito do João Pedro aí, como eu já deixei minha opinião anteriormente no vídeo. Eu acho que ele teve um início fantástico no Chelsea, velho. Não é qualquer jogador que assume a responsabilidade. Sai das férias, não está jogando, chega em 2 jogos e decide nos 2 jogos. Então eu daria uma chance pra ele. Já deixa o comentário aí, rapaziada. Não se esquece de se inscrever, deixar o like. Ativa o sininho aí pra não perder nenhum vídeo novo. E assiste os vídeos aí das playlists, rapaziada, que só tem assunto da hora. E volta aqui para mais vídeos. Valeu, falou e fui, rapaziada. Esse foi o vídeo.